Muito bem, pessoal. Estamos começando mais um Encontro Padrão Ouro, hoje com o César Taurion. Eu vou pedir para o Arnaldo fazer a apresentação do César. Por favor, Arnaldo. Muito bem, boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer ao nosso bicho Leonardo Yamamoto, a turma de 75, pela excelente sugestão de convidar o César para conversar com a gente. E o César, também queria agradecer a ele por aceitar esse convite e comentar alguma histórico dele. Ele tem formação em economia pela UFRJ e mestrado em ciência de computação pela PUC, do Rio também. É membro do Conselho de Inovação de diversas empresas e associações, como a ABINC, por exemplo, a Associação Brasileira da Internet das Coisas, da AMB, Associação Médica Brasileira, participa de grupos de pesquisa e estudos sobre Explainable AI e também Ethics by Design sobre inteligência artificial. Ele foi diretor de novas tecnologias aplicadas e, em inglês, Chief Evangelist, não, da IBM do Brasil, que promove ideias inovadoras entre os clientes. Também foi sócio-diretor e líder da prática de IT da PwC, diversos outros cargos técnicos e executivos em empresas como a Shell, Chase Manhattan. Escreveu diversos livros e e-books. Também foi professor convidado da Fundação Dom Cabral, da PUC do Rio e da PUC do Rio Grande do Sul. Então, César, muito obrigado novamente por aceitar conversar com a gente. E, Paulo, mais alguma... Legal, Arnaldo. Eu queria pedir para o pessoal, depois da palestra do César, que levante a mãozinha naquele tradicional sistema, ok? Vamos lá, César, por favor. Perfeito. Deixa eu aqui compartilhar a tela, deixa eu ver aqui, acho que isso daqui. Eu queria que vocês me confirmassem se a tela está em full screen. Deixa eu ver se já... Está subindo, isso, tá. Exatamente, está ótimo. Legal, então, Paulo, Arnaldo, obrigado aí pelo convite, pessoal, boa noite aí a todos. E é um bate-papo, né? A dinâmica que eu estou sugerindo eu vou fazer uma apresentação aqui para contextualizar essa questão toda que está aí no dia a dia, na mídia, no noticiário, na cabeça de todos, do ChatGPT, ou ChatGPT mesmo, e a generativa. E depois a gente abre aí um bate-papo, uma troca de ideias. Então, eu sei que todos vocês fizeram o ITA, obviamente, forte formação, base matemática e estatística, mas eu não vou entrar no techniquez da computação, né? Vou tentar traduzir isso aqui para nós humanos, né? Eu acho que vai ser legal esse bate-papo nesse contexto. O Arnaldo e o Paulo já falaram disso tudo, né? A carreira profissional nessas várias empresas do mundo corporativo, e depois na academia, no conselho de diversas empresas. Eu tive uma temporada também numa Venture Builder, com diversas startups e assim por diante. E eu diria que a minha jornada em inteligência artificial não é de agora. Ela começou no final dos anos 80, no então Chase Manhattan, quando fizemos um projeto que na época era bastante pioneiro, um projeto, não vou dizer global, mas na participação do Brasil e dos Estados Unidos, basicamente, no que era a tecnologia de ponta, em termos de inteligência artificial, na época, que chamávamos de Expert Systems. A ideia era simular o comportamento e o processo decisório de uma pessoa, de um especialista, no caso, analista de crédito. Aprendemos bastante, não deu para trabalhar com redes neurais, que nós estamos falando agora, mas serviu digamos, de despertar o interesse da potencialidade da tecnologia. E, claro, também das suas limitações. Depois, o assunto acabou saindo de cena. Mais adiante, tivemos algumas poucas iniciativas chamaram a atenção. Em 97, o Deep Blue, da IBM,
venceu o campeão mundial de xadrez, mas também não era, podemos chamar de hoje, inteligência artificial no conceito mais abrangente, porque era computação massiva. Fazia 200 milhões de cálculos por segundo, calculava milhares de jogadas, probabilidade. Xadrez tem regras bem delimitadas, né? Você não pode pegar uma peça e jogar para tudo quanto é lado. Então, ele conseguia realmente fazer jogadas que permitiram vencer um ser humano. Mais adiante, vimos diversas outras iniciativas, da IBM com Watson, vencendo aquele programa de perguntas e respostas da televisão americana, Jeopardy, o Arnaldo deve conhecer bem, e outras iniciativas. Também houve muita expectativa e, de repente, e aos poucos, né, vimos que muitas dessas talvez tenham superestimado a tecnologia. Recentemente, nós começamos a ouvir muito falar do assunto GPT e ChatGPT. Qual é a diferença em relação aos demais? Bom, primeiro, é uma evolução da tecnologia, indiscutivelmente. Segundo, aproveita cada vez mais o potencial que nós temos de capacidade computacional, imenso volume de dados digitais, criando modelos mais sofisticados, baseado numa técnica, uma das poucas siglas que eu vou falar, chamado Large Language Models, que são os modelos baseados, grandes modelos baseados em imensos volumes de dados. E o que foi diferente eu vou dar um pequeno histórico depois, o que tornou diferente em relação às outras iniciativas é que, pela primeira vez, de uma forma fácil, gratuita, através de um simples browser, eu poderia ter contato com a inteligência artificial. Antes, não tínhamos contato direto. Na mídia saíam algumas coisas interessantes. Saía o caso início do ano passado, com um analista, um ex-engenheiro de software do Google, dizendo que uma ferramenta que eles tinham criado, então Lambda, era senciente. Era uma interface parecida, mas com o ChatGPT, mas só que de uso interno. Outras tecnologias também de uso interno estavam acontecendo em tudo quanto é canto, né, principalmente nas big techs, mas a OpenAI, que está por trás do ChatGPT, teve a ousadia de lançar isso publicamente. E aí criou para uma grande parte da sociedade que antes não tinha contato com sistemas, embora existissem, mas na área técnica ou com profissionais ou dentro de empresas, na área médica, de análise de radiológicas, digamos, previsão ou fazendo correlação de várias variáveis para ajudar a detectar um sinal do infarto e assim por diante, mas a gente não tinha contato direto, ou não éramos médicos, ou então não éramos cientistas da computação. E o ChatGPT permitiu que a gente tivesse esse acesso. Então, isso criou um entusiasmo muito grande. E eu vou falar um pouquinho, né, de como é que isso chegou até onde chegou, para a gente desmistificar, ver realmente o que é uma ferramenta como essa, e, em cima disso, depois, discutir os possíveis efeitos colaterais, as coisas extremamente positivas que ele traz e os prováveis efeitos colaterais e riscos que nós temos. E depois vamos ficar um bate-papo bem aberto, bem tranquilo sobre isso. Então, todo mundo começou a falar sobre esse assunto e começou a pipocar em tudo quanto é canto, os famosos expertos no ChatGPT, vídeos no YouTube e essas coisas todas aparecendo. E aí você olhava assim, tem muita espuma nisso? Tem muita espuma. Você pega o profile, por exemplo, o profile LinkedIn, de muitos desses, entre aspas, experts, até uns meses atrás, eles nunca tinham falado nada de inteligência artificial, nunca tinham comentado nada, nem tinham estudado alguma coisa mais aprofundada para se transformar em expert de um dia para o outro. Você sabe como é difícil se tornar minimamente, digamos, capacitado, por exemplo, numa engenharia. Não é de um dia para o outro, não é num curso de 5 dias. Então, como é que você vai ser expert em tecnologias extremamente sofisticadas de um dia? Então, vamos tirar a espuma e ficar com o chope. Isso que é a nossa ideia.
Então, fazendo uma retrospectiva da história, para colocar onde fica o ChatGPT, então, o ramo que nós chamamos de inteligência artificial, talvez não seja até o nome correto, mas, enfim, é o que a gente usa, o termo apareceu pela primeira vez em 1956, quando cientistas americanos, pesquisadores, cientistas da computação, não era esse o nome que existia na época, mas chamamos hoje de cientista da computação, se reuniram numa universidade americana e imaginavam que em cerca de 2 décadas, 20 anos à frente, nós conseguiríamos ter a capacidade do cérebro humano nos computadores. Estamos falando de 1956 com máquinas de 1976, né? 20 anos à frente. Obviamente, hipotético, nunca se chegou lá. Mas apareceu aí esse. Mais adiante, começou a se falar no aprendizado de máquina. Novamente, inteligência artificial e aprendizado de máquina é uma tendência que nós temos a antropomorfizar a tecnologia. Estamos falando de modelos matemáticos, estamos falando de estatística, fórmulas matemáticas, não de um ser senciente. Então, a máquina não aprende no sentido que nós aprendemos, ela, digamos, pondera as variáveis de forma diferente de acordo com os dados que estão chegando. Esse é o que nós chamamos de aprendizado. E dentro do aprendizado de máquina, tem diversas técnicas. Uma dessas diversas técnicas é chamada da IA generativa, né, inteligência artificial generativa, com diversos modelos. Os modelos GAN, os modelos baseados em Transformer, onde o ChatGPT é uma dessas ferramentas, e modelos de autoencoders variacionais. Então, o ChatGPT ele chamou a atenção, embora existissem outros muito parecidos, porque ele foi aberto ao público. Então, para grande parte da sociedade, foi algo como se você fosse dormir na Idade Média e no dia seguinte acordasse na era espacial, né? Foi um salto quântico. Mas ele foi fruto de uma evolução que vem há bastante tempo acontecendo. A própria base do ChatGPT foi um paper feito pelo pessoal de pesquisa do Google, esse é o nome, onde eles tinham um grande problema que era no tratamento da linguagem. Existe uma linha de pesquisa em inteligência artificial chamada de NLP, Natural Language Processing, que vem desde os anos 60, quando o primeiro sistema nessa linha surgiu, chamado ELIZA, que simulava um diálogo com um psicólogo, e até razoavelmente bom, né? Mas os interfaces eram muito limitados na época. E interfacear com um psicólogo tem uma certa característica, né? O psicólogo nunca responde diretamente uma pergunta, responde com uma outra pergunta. Então, ele usava esse truque da sua pergunta e mudava, digamos, de maneira simplista, a ordem para fazer um diálogo que parecia ser inteligente. E as pessoas imaginavam, na época, que estava falando com um psicólogo ali atrás, mas era muito limitado. Mas por que essas pesquisas do Google avançaram? Porque, na época, um dos principais, e ainda ferramentas do Google era o tradutor, né, o Google Translate. E o problema do Google Translate, nas primeiras versões, era quase que uma consulta de dicionários, palavra A, palavra B, de uma língua para outra. Depois já tinha algumas técnicas algorítmicas que conseguiam ajustar uma palavra e a probabilidade de palavras próximas. Eu conseguia montar frases razoáveis que permitia olhar um texto e fazer uma tradução razoável. Quando a língua tinha raízes muito parecidas, quando a linguagem era diferente, né, com características diferentes, o posicionamento do sujeito, verbo, assim por diante, e às vezes palavras com significados coloquiais diferentes, o erro era muito grande. Então, diante desse contexto, o que a gente pode fazer para resolver isso? E acabou-se chegando, em diversas linhas de pesquisas, a uma delas bastante promissora, que era criar um modelo matemático onde você dava pesos, né, atenção
para determinada palavra ou conjunto de palavras, e as outras ficavam dependentes dela, de modo que conseguisse criar frases bastante coerentes e frases maiores, né? Então, ao invés de ter apenas algumas palavras, a frase poderia ter talvez centenas, em alguns casos até milhares de palavras, e faziam coisas muito coerentes. Mas tudo que ele está colocando era basicamente, e é basicamente, probabilidade. Né? Probabilidade daquela palavra, o conjunto de palavras, está próxima de outra, maior que outro conjunto de palavras, então ele vai contando isso e montando essa frase. Como você, no caso desses modelos, utilizam milhões, no caso do ChatGPT-3, que foi a base do GPT-4, 175 bilhões de parâmetros, o volume de dados que ele aprendeu a criar essas, digamos, essas relações de dependência é muito grande. Então, a chance de dar certo é bastante significativa. Então, isso gerou uma série de iniciativas. A primeira foi do próprio Google, chamado BERT, né? E depois o início da sequência de sistemas GPT, daquela empresa que hoje é a OpenAI, que era uma startup focada em pesquisa, criou o Generative Pre-Trained Transformer 1, depois o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Então, essa tecnologia ela já estava em andamento, em evolução. O primeiro aspecto que o pessoal se dedicou é o seguinte: se nós aumentarmos o volume de dados de treinamento, a assertividade vai aumentar. Tem uma certa lógica e isso se revela verdade até um determinado ponto. Então, eles viram um determinado volume, aparecia um resultado interessante, aumentaram o volume, bem, 10 vezes, de 1,17 para 1,1 mega para bilhões, então, 1000 vezes, e depois GPT-3 com 175 bilhões, por 175, e o GPT-4 a gente não sabe tamanho, mas não deve ser muito maior do que isso, não. Mas o último que tinha sido lançado pela OpenAI foi o GPT-3. E o GPT-3 tinha uma interface parecida com o ChatGPT, mas para uso interno. Só que, o que se descobriu? Descobriu que ele montava as frases, pareciam coerentes, para nós faziam sentido, mas lembre-se, nós estamos falando de modelos matemáticos, então, modelo matemático são fórmulas aplicadas na base de treinamento, são dados que entram, frases, palavras são transformadas em números. O que ele armazena para fazer todo o trabalho são, vamos imaginar, uma matriz de números, né? Não armazena as palavras. Você não pode, você sabe muito bem disso, você não soma R com S, você multiplica 2 vezes 2, 4 vezes 4, soma 4 com 4, mas não S com S, S com F, assim por diante. Mas chegou-se a uma conclusão nos testes. Ele dá respostas coerentes, mas volta e meia saiu um absurdo, e esse absurdo muitas vezes poderia gerar problemas. Poderia ser um texto racista, poderia ser um texto homofóbico, com uma forte linha ideológica, não porque o sistema, o algoritmo é racista, homofóbico, mas porque a probabilidade de palavras que ele encontrou da base de treinamento, de alguma forma levava a isso. Então, embora o algoritmo básico já tivesse sido lançado em 2017, eles foram evoluindo, mas chegaram à conclusão, e até foi publicado um paper, para quem estava acompanhando a área, por exemplo, eu acompanhava de perto o OpenAI, em 2018, 2019, eles já lançaram um paper falando que seria necessário refinar o processo de treinamento com uma técnica com um feedback humano. Ou seja, além de você pegar todos esses dados de treinamento, por exemplo, os dados do Twitter, do Reddit, do Common Crawl, do Wikipedia, livros e assim por diante, treinar o algoritmo. Poderia sair coisas boas, mas poderiam sair coisas muito ruins. Eles usaram técnicas de feedback humano, esse RLHF. Ou seja, eu tenho um monte de, no caso, eram indianos e paquistaneses, que escreviam prompts, mandavam esses prompts para o modelo e se refinando.
e você ia ajustando aos pouquinhos esse processo até ele começar a eliminar coisas que sejam muito danosas. E isso continua. Então, uma característica que fez com que a OpenAI ousasse e disponibilizar publicamente foi essa técnica de feedback humano. Bom, ainda está em evolução, acho que a gente poderia dizer hoje que, apesar do entusiasmo, o ChatGPT ainda está numa versão muito preliminar, vai evoluir muito, e com certeza tem muita coisa interessante a fazer. O que eu quero aqui nesse bate-papo é a gente colocar as coisas num contexto mais realista. Eu tenho trabalhado muito nos últimos anos, desde que eu saí do mundo corporativo. Já no mundo corporativo isso já acontecia, tanto na Price quanto na IBM, mas agora em conselhos, você tem que ser muito racional no processo decisório. É o budget de uma organização, vou investir, vou comprometer a empresa, investimentos financeiros e de recursos humanos, geralmente são recursos humanos caros, em algo na espuma, no momento da emoção. Não, vamos olhar com calma, eu não posso, talvez, até pela cultura da empresa, ir lá na frente, mas também não posso ser lá na traseira. Então, qual é o momento de olhar isso? Você vai se habituando a ser muito racional. E de alguma forma, isso se reflete no nosso dia a dia profissional. Então, quando a gente olha uma tecnologia que parece interessante, extremamente interessante, logo no início, se a gente olha o fato de a gente não conhecer, né, reconhecer essa realidade, é fantástico, é mágica. Uau! Pô, responde as minhas perguntas, eu coloco um prompt e, puf, dá mais. À medida que você vai praticando, eu acho que é uma boa lição, vamos praticar para aprender e ver como é que funciona, quais são os limites da tecnologia, você já começa a esperar. Wait a minute. Ele é baseado em modelo estatístico, né? LLM é basicamente uma ferramenta estatística, são fórmulas matemáticas que predizem próximas palavras ou frases sem compreender o que está ali, né? Então, pode dar respostas legais, bastante razoáveis, bastante plausíveis, porque estatisticamente aquilo faz sentido, né? A base estatística, o volume de dados, mostrou que A e B. Gato foge de cachorro, por exemplo. Então, isso é opa, legal. Aí, à medida que você vai entendendo, vai avançando na curva de aprendizado, você fala, mas espera aí, vai ter respostas incorretas. Por quê? Não sei, talvez, né? Você já começa, talvez, não confiar tanto, porque ele acerta e erra, porque ele não sabe o que ele está escrevendo, ele não entende o que você está escrevendo, ele não tem a mínima compreensão do que ele está produzindo. Você que dá a interpretação humana à frase, que ela é português ou inglês, mas para ele não tem sentido avião e cachorro. Se você colocar as duas palavras juntas, digamos, treinar só isso, ele vai entender isso. Aí você já começa a ver que existem limitações. Onde é que eu posso usar? Posso usar em algumas áreas? Posso. Mas nessas outras áreas críticas, talvez não. Se eu precisar de respostas muito precisas, talvez ele não seja confiável. Mas se eu quiser mais fluência e tanta acurácia, pô, legal. Aí eu começo digamos, a analisar melhor e a calibrar melhor a área de atuação. É claro que isso é um alvo em constante mudança, né? Porque está evoluindo e determinadas restrições vão ser mudadas, mas, com certeza, algumas coisas a gente já começa a ver. Inerente ao modelo é o fato de ser probabilístico. Então, jamais vai ser determinístico, jamais vai chegar a 100% de plausibilidade, que é probabilístico. Então, ele depende muito da base de treinamento com que você armazena. Mesmo que você armazene todas as bases de dados digitais que estão no mundo, vamos supor, toda a web, tem muita distorção, né? Quanta coisa distorcida tem na web, né? Você tem que fazer uma limpeza disso. E num volume muito grande, é difícil você fazer uma limpeza. Então, sempre fica sujeira. Dependendo da sujeira, essa sujeira pode ser extremamente negativa. Então, essa é uma realidade e agora eu já sei aonde usar. Então, nós vamos pegar, pelo menos sair dessa fase 1 e 2
para tentar dar um pouco de visão do 4 e 5. Então, como é que essa ferramenta funciona? De forma muito simples, não vamos entrar aqui em detalhes. Então, você pega toda a base de dados, né, transfere, interpreta isso, comprime em vetores numéricos, onde as probabilidades de relacionamento das palavras são colocadas, e você, então, vai ajustando o modelo, vai calibrando o modelo, o peso das variáveis, o peso dos itens, vamos chamar assim, as variáveis são os itens da rede neural, passa por um processo digamos, de reforço do treinamento, chamado modelo de premiação, o reinforcement learning, inclusive com modelos humanos, né, pessoas mesmo, né, colocando prompt, dando revisão, até ele chegar num determinado modelo. Ah, legal, dá para fazer isso. Então, na verdade, a OpenAI fez isso. Ela pegou 3, adaptou com esse modelo RLHF, através desses pré-treinamentos com reforço humano, criou o Instruct GPT, e o Instruct GPT acabou se tornando um Chat GPT. E como é que funciona na prática? Vamos supor que você digita um prompt. Quando você digita um prompt, ele recebe isso, interpreta, valida através de algoritmos, ainda não é um modelo, são algoritmos de moderação de conteúdo, vê se o que você está pedindo está dentro das regras que ele permite resposta. Se você pede para me dar dica de como assassinar alguém, ele valida ali palavras, assassinato e coisas assim por diante, chega à conclusão que não pode responder e dá uma resposta educada para você. Desculpe, mas eu não posso responder esse tipo de coisa. Existe um template aí de respostas mais ou menos padronizado. Por isso que ele dá aquelas desculpas padrão, não sei o quê, que é os templates que vocês estão vendo aí. Mas vamos supor que passou por esse conteúdo de moderação. Repara, esse conteúdo está sempre sendo modificado, está sempre sendo retreinado, está sempre sendo ajustado, ou por humanos, ou pelo próprio conteúdo dos dados que o modelo recebe. Aí você gera a resposta. Né? Ele é aplicado ao modelo, o modelo gera a resposta, e você passa novamente a resposta, aquela frase que foi gerada pelo ChatGPT, para os algoritmos de moderação, que vão novamente ver se não tem alguma coisa que faz sentido ou não faz sentido, está aderente ou não às regras que ele permite agir. Se não tiver, ele dá aquela resposta, olha, não é legal, não posso responder isso, ou então muda um pouco o contexto da frase. E claro, ele dá muita prioridade quando você responde negativamente, quer dizer que eu respondi errado, ele dispara uma ação que eventualmente muda a resposta do modelo, ele refaz o modelo, mas mudando os pesos, ou se não tiver como responder isso adequadamente, ele dispara um alerta para mais adiante alguém fazer um check, validar isso e colocar isso no modelo. Né? É o feedback humano. Por isso, às vezes, uma resposta que hoje é absurda, daqui a 2 dias a resposta está correta. Que aí teve alguém que olhou e falou, opa, espera aí, deixa eu... Nem sempre acontece de um dia para o outro, você está falando aí de muita gente interagindo com o ChatGPT. Senão teria milhares de pessoas cuidando disso, é impossível, e o custo seria altíssimo. Então, muita coisa é feita de forma algoritmo, e algumas coisas que o algoritmo não detecta, o algoritmo de moderação, tem gente olhando esse tipo de coisa. Então, o que nós chegamos à conclusão? Dentro dessa realidade, o que nós temos é o seguinte, se nós pegamos 2 variáveis, fluência e acurácia, lembrando que é um modelo probabilístico, né? Jamais será determinístico, quando eu preciso, sim, de fluência, mas não necessariamente de precisão, acurácia, é uma ferramenta fantástica, legal. Um livro infantil, claro, tem suas salvaguardas, né? Não pode ter pornografia, não pode ter determinados tipos de textos. Isso os algoritmos de moderação já detectam e continuamente estão detectando. Até porque ele é global, né? Quer dizer, eventualmente coisas são vistas de forma negativa no Brasil e nos Estados Unidos, pode ser de forma positiva em outro país. Né? As culturas são diferentes. Então, está sempre em contínua
adaptação. Legal, dá para fazer isso. Se você já está buscando algo com mais acurácia, se tiver uma acurácia razoável e que eu consiga, de alguma forma, corrigir a resposta antes de cegamente enviar ou passar à frente, dá para usar. Me facilita muito. Escrever um e-mail, beleza. Um e-mail padrão de negócio. Tem regras, quase que protocolos no ambiente de negócios. É uma apresentação de negócios. Você tem mais ou menos, colocar agenda, fazer isso, fazer aquilo, responder perguntas. Não sejam tão críticas assim. Então, dá uma sugestão de viagem. É ótimo fazer isso. E, claro, se você tiver alguma coisa que exija mais acurácia, você tem que ter conhecimento do assunto para poder analisar a resposta e validar se ele não está falando nenhuma baboseira. Porque, como ele não consegue, muitas vezes, ter uma resposta dentro do modelo, dos dados que estão no modelo, ele utiliza, obviamente, palavras que sejam não muito próximas às mais próximas, e talvez gere o que a gente chama de alucinação, novamente antropomorfizar, porque não tem um problema cognitivo nele, não é um ser inteligente, mas alucinação é, por exemplo, publicar um texto ou um livro de um autor desconhecido, que não foi autor, ou criar uma referência de um autor de artigos que nunca escreveu. E pior, artigos e autores que não existem. Isso acontece. Você detecta se você conhecer o assunto. Se você não conhecer o assunto, levar para frente, talvez seja um risco. Existe uma técnica em computação, de você, de um programa, de um software, se comunicar com outro software baseado em parâmetros, chamado APIs, Application Programming Interface. Então, você pode complementar o ChatGPT com outras ferramentas específicas. Então, você usa o ChatGPT para uma interface, mas os aspectos mais críticos, você usa as ferramentas específicas. Por exemplo, o ChatGPT não é uma ferramenta matemática. Então, se eu precisar de trabalhar modelos matemáticos específicos para mim, eu tenho uma API para um outro software de uma outra empresa que faça esse tipo de coisa. Fazendo uma analogia, é como se ele fosse o iPhone e você tem a biblioteca de aplicativos. Então, o iPhone eu não tenho Uber, mas eu tenho um aplicativo Uber para buscar veículos na mobilidade urbana. Eu não tenho banco, mas eu faço aplicativo do banco, eu tenho agência virtual no meu celular. Então, eu começo a montar esse software, já começo a criar dentro do ChatGPT essas alternativas para resolver essas limitações dele. Então, me permite fazer coisas bem interessantes. Por exemplo, eliminando a espuma na área médica. Eu estou muito atuante na área médica, até por causa de estar fazendo parte do conselho de uma rede de saúde, que está discutindo o Hospital do Futuro. Estou na Associação Médica Brasileira discutindo como o médico digital vai se inserir nesse contexto. E a gente vê que é possível, sim, ele fazer o diagnóstico, mas ajudar o médico a até traduzir aquela linguagem que ele não tem saco de traduzir para você, por exemplo, de interpretar digamos, um raio-x, uma ressonância magnética. Então, você tem lá, você vai no laboratório, faz o exame e vê aquela linguagem médica que você não entende. Então, o ChatGPT poderia escrever aquilo de uma forma de prosa, que um ser humano entenda, não um médico especializado, e claro, ele consegue validar se aquilo que ele está falando bate com os dados técnicos que a ressonância está mostrando. Está legal, ele entrega para você. Então, facilita o trabalho dele, porque ele não tem saco fazer isso, nem tem tempo, e facilita para você, que você entende melhor o que está escrito ali naquela ressonância. Então, são ferramentas, mas então interfaceando com o sistema que faz análises de ressonância magnética, de detecção de câncer, de mama, e assim por diante. E assim por diante, você vai usando essa tecnologia. Então, de uma maneira muito resumida, para dar uma visão, queria comentar alguns pontos a mais, como é que a gente usa ele? Eu acho que todo mundo deve começar a usar até para entender mais as suas limitações. Você se importa com o resultado que ele gera? Não. Qualquer coisa, tá bom. Ótimo. Não, me importo.
meu nome, o nome da empresa, marca. Então, eu tenho expertise para validar o que ele saiu. Se eu não tenho, tudo bem, você pode usar, mas unsafe, né? Ou não, eu tenho. Eu sei, eu posso validar, realmente é um assunto que eu conheço. Pô, legal o que ele falou. Pô, essa referência aqui, deixa eu dar uma busca para ver, né, se existe, e às vezes não existe, às vezes não existe. E tem vezes que ele escreve coisas muito legais, tem coisas que são absurdas. Mas eu consigo, no meu caso de ciência da computação, olhar, no caso de formei em economia, olhar e dar uma resposta. E alguns assuntos que eu sempre estudei, eu gosto de estudar, eu consigo mais ou menos validar. Agora, você vai me perguntar sobre, sei lá, o reator nuclear, obviamente eu vou falar, se ele falar um monte de besteira, eu não tenho como validar isso. Então, para mim, não seria onde eu usaria. Então, nós temos como desmistificação básica o seguinte: ele não surgiu do nada, de um dia para o outro, não foi uma inspiração assim mágica, que legal. Né? Para nós que não estávamos envolvidos no dia a dia, foi uma mágica. A maioria das pessoas não estava acompanhando inteligência artificial. Por sorte, eu estou desde os anos 80, então eu venho acompanhando isso, e, pô, legal. E foi realmente diria, foi assim, até um resultado muito legal que ele apresentou. Nada, digamos, de fora da caixa, porque já essas coisas já estavam sendo publicadas. Mas o que tem que tirar de nós é o seguinte: ele não é um ser inteligente, não tem uma pessoa genial do outro lado. São modelos matemáticos que são processados o tempo todo. Vamos dar um exemplo da diferença do que é compreender, né? Um sistema desse não compreende o que você está escrevendo, mas ele te dá uma resposta bastante interessante. Eu estou pegando a área médica, porque eu estou muito envolvido nisso, só por ficar mais fácil para mim citar isso. Na Universidade Americana, de Iowa, alguns anos atrás, fez uma pesquisa muito interessante. Pegaram pombos. Pombos são aves com uma acuidade visual muito boa. Os pombos ficavam em caixas e, diante desses vários pombos, passavam-se imagens como essa. Essas imagens podiam ou não conter câncer de mama. No início, os pombos bicavam aleatoriamente. Via a imagem, se assustava, bicava. Via outra imagem, ficava sem fazer nada, outra imagem bicava, e assim sucessivamente. Mas toda vez que eles acertavam, ou seja, a imagem tinha ali as manchas que caracterizavam o câncer, ele ganhava um milho. Com o tempo, o processo cognitivo do pombo começou a funcionar bem, né? Como todo ser vivo, ele gasta energia se tiver uma recompensa. Não vou gastar energia desnecessariamente, é a lei da sobrevivência. Então, eles começaram a bicar apenas as imagens que apareciam com a mancha que indicava câncer. Depois de, se não me engano, alguns meses, não me lembro exatamente, 4, 5 meses, os pombos apresentavam uma assertividade maior que os radiologistas. Significa que não preciso de radiologista, posso ter um pombal? Não. Por quê? O pombo bicava a imagem, mas ele não tinha a mínima ideia do que ele estava fazendo. A radiologista sabe o que aquilo é, sabe o que é um câncer, sabe qual é o impacto daquilo na pessoa, na família da pessoa, as consequências de um tratamento, né, dependendo do grau de severidade do câncer, assim por diante. E repara, nós estamos falando como se fosse um algoritmo, nós estamos falando de algoritmo de reforço, né? Reforço é isso, você premiar ou punir o algoritmo pelo acerto ou pelo erro. Estamos falando das técnicas que nós estamos usando em ferramentas no ChatGPT. Mas a diferença é que o algoritmo, como o pombo, não sabe o que está fazendo e nós sabemos. Então, essa deixa eu voltar a imagem, é esse lado. Nós estamos falando de máquinas, computadores, software. Então, quando ele aparece com resultados muito interessantes, passou no teste da OAB, passou no teste da Enem. Por quê? O que você tem lá são ou testes que, de alguma forma, estão dentro do dataset de treinamento, ou as respostas fazem sentido, porque quando você fala alguma coisa da OAB, questão de direito, se ele leu milhares ou milhões de livros de direito,
Obviamente, aquela legislação, diversas jurisprudências estão lá. Então, faz sentido, quando aparece um conjunto de palavras, jogar outro conjunto de palavras, dá a impressão que ele entendeu a prova e respondeu. Mas não quer dizer que eles dali saiam um advogado. Ele respondeu aquilo porque aquilo fez sentido pelos dados que ele recebeu do treinamento do dataset. A mesma coisa na área médica. Eu dei o exemplo do diagnóstico preciso, uma ferramenta que ajude a analisar a imagem do câncer e ele me ajuda a fazer o texto diagnóstico. Mas não é ele que fez o diagnóstico, foi o médico que fez o diagnóstico. Ele apenas pegou esse diagnóstico e colocou isso de uma forma plausível. É isso que, às vezes, aparece na mídia de forma distorcida. Se eu não me engano, essa semana apareceu que o ChatGPT estava fazendo diagnóstico de câncer de forma fantástica. Não é verdade. Foi o médico que colocou e usou o ChatGPT para mostrar de uma forma ao leigo, né, o diagnóstico. Então, não foi o ChatGPT. O ChatGPT ele simplesmente pegou o prompt que o médico disse, já orientando as coisas para fazer, e ele foi interagindo até criar um texto bem legal, bastante razoável e totalmente plausível, mas coerente porque o médico fez. Então, às vezes, a mídia dá um pouco de exagero e a gente tem que tomar um cuidado com isso. Mas, além de responder numa língua diferente, se pedir para traduzir, e ele faz isso bem, porque, pô, imagina, 175 bilhões de parâmetros. Ele pegou aqueles dados todos que nós vimos, Wikipedia, Reddit, além de coisas no Brasil, da França, blá, 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 muita coisa. Escreve código de computadores também, você tem que tomar um cuidado, que se você faz um programa crítico e não valida se o código está certo, pode ter erro. Ele não sabe. Você tem que pegar isso para testar, porque o que está gerando é o que ele acredita que aquele código vai ser interessante dentro das suas especificações, baseado no que ele aprendeu. Ele tem várias bases de dados. Existe uma base de dados muito comum para o ambiente de desenvolvimento de sistemas, que é o GitHub. Tem lá milhões de códigos de programa. Então, ele pega isso de acordo com o que você colocou, de acordo com as variáveis e fórmulas que foram colocadas, ele vai buscando essas outras fontes de dados, né, esses outros códigos, e juntando isso e de uma maneira que forme um programa coerente para você. O cuidado, você tem que saber se realmente ele gerou tudo corretamente. À medida que o tempo vai passando, ele vai evoluindo, você vai usando as técnicas de reforço, ele vai aprimorando. Mas, novamente, é probabilístico, então você nunca vai ter 100% de acurácia. Então, hoje, ainda se passa, e tem várias técnicas de bypassar as salvaguardas, né? Às vezes ele tropeça em coisas nesse sentido, e isso tem levado a muitos questionamentos, principalmente em publicações científicas, quando você diz, por exemplo, que o ChatGPT é o seu coautor. Então, essas publicações científicas têm uma preocupação. Pô, espera aí, você está... Embora a gente sempre use, né, tem que usar informações demais, você não inventa as coisas do zero. Então, no mínimo, a base matemática existe, a física, a química, você está usando alguma coisa já existente para criar outras coisas. É assim que evolui a ciência. Mas o que eles estão, em princípio, pedindo, olha, você usa o ChatGPT como você quiser, mas não vai publicar como coautor. Porque quando ele gera um texto, ele não vai dizer de onde ele tirou a referência, né? Ele misturou tudo. Então, de repente, você pode estar infringindo alguma coisa de direito autoral. Questionamentos existem, muitos ainda. Então, as publicações já começam a questionar esse tipo de coisa. E tem uma outra questão também. Isso foi até uma discussão que eu tive hoje de manhã, um bate-papo, estava numa reunião com um grupo editorial, e a preocupação é até que ponto a gente usa isso, né, dentro do... É um jornal, uma publicação de tecnologia. Tem que pensar o seguinte, se você está mandando e-mail, essas coisas, e é esperto o suficiente para usar o ChatGPT, legal. Em vez de mandar um e-mail, eu vou usar o ChatGPT e aí eu tenho muito menos trabalho. Então, eu vou mandar os e-mails, né? Uma mala direta, né, que a gente usa. Mas eu tenho que considerar que o outro lado, quem vai receber o e-mail, também não é um débil mental.
pô, se eu estou recebendo e-mails, estou desconfiando que isso aqui está vindo de máquina, eu vou colocar o ChatGPT, outra ferramenta, para responder o e-mail. Então, no limite, você vai ter o ChatGPT falando com o ChatGPT e o ChatGPT respondendo para o ChatGPT. Aí é um problema que talvez, um efeito colateral, que pelo menos nos meus posts, artigos, eu tenho colocado bastante essas discussões, que, pô, tem algo aí que a gente tem que ver. E até no limite, se eu começar a gerar código, textos, vamos pegar textos, né? Com o ChatGPT, à medida que eles forem retreinados, por exemplo, o ChatGPT foi treinado com todo esse conteúdo que eu falei, desses datasets, Wikipedia, tudo, copiados até 2021. O custo para treinar esses bilhões de dólares deve ter dado em torno de 10 bilhões de dólares, 175 bilhões. Então, você não treina todo dia isso. Então, quando fizer uma próxima revisão e atualizar para 2023, tem que se pegar todos os dados que ele já tem, com mais esses, e juntar tudo. Se você treinar só 2022, 2023, ele vai esquecer os anteriores, não armazena isso. O algoritmo é dinâmico, né? São redes neurais, são modelos matemáticos. Então, não armazena, não tem memória. Então, tem que treinar tudo. Olha o custo disso. Então, ele limitou ali aquele conhecimento e o restante em variações derivativas em cima disso. Mas, então, vai ficar um negócio desse. De todo mundo mandando via ChatGPT. Quando eu, daqui a alguns 2, 3 anos, vamos supor que todo mundo começou a usar isso, todos nós aqui, todo mundo no Brasil, todo mundo na China, no Japão, o que vai ter lá na web é coisa gerada pelo ChatGPT, no limite. Então, quando ele for treinado, ele vai ser treinado com o que ele gerou. Então, a gente vai ficar aí digamos, num ciclo fechado, né? Isso talvez não seja positivo. César, chegamos ao ponto de ir terminando, por favor. Tá, eu só queria dar uns 5 minutos aqui para mostrar umas coisas interessantes para você. As questões de segurança, que existem técnicas para fazer isso, como prompt injection, você pode bypassar as salvaguardas, e queria chamar a atenção para uma variação dos softwares generativos. Geração de imagem está levando a muita discussão de direito autoral. Não vamos entrar em detalhes, porque também não é nossa área, o direito, mas tem muito a ver com essas ferramentas generativas. ChatGPT, o DALL-E, Midjourney, geram imagens extremamente interessantes, curiosas, mas de altíssima resolução. A gente não sabe se isso é uma foto real, se a pessoa existe ou não. Não existe, isso foi gerado pelo Midjourney, foi gerado pelo Midjourney, né? Perfeito, né? Cada vez mais perfeito. Mas você pode utilizar isso, como você gera texto falso, você pode gerar imagens falsas. Esse tipo de imagem, né? E coloca numa rede social, isso é um problema, chamado deepfake. Você pode criar imagens fantasiosas, isso aí é o próprio Papa. Pô. E até você dizer que isso não é verdade, é difícil. E começa-se a criar espaços para usar a inteligência artificial para bypassar medidas de segurança. Aconteceu na Austrália, né? O reconhecimento de voz, que era um dos parâmetros biométricos de segurança, foi bypassado por um sistema automático, né? Porque a voz você coloca rapidamente em algoritmos, né? São ondas sonoras. E até gerar imagens e vídeos pornográficos. Havia isso aqui, foi proibido de operar, os cartões de crédito proibiram até de usar. Isso estava disponível, você fazia assinatura, se não me engano é em inglês esse negócio, você colocava, o sistema colocava vídeos pornográficos com fotos do rosto de atriz, ou pessoas que você conhecia, e eles criavam ou fotos ou vídeos de apelo sexual. Então, para a gente encerrar, é o seguinte, quando a gente olha o ciclo de evolução de tecnologia, tem dois lados. Esse é uma curva bem conhecida no mundo da tecnologia da informação, que a primeira fase, estão vendo aí, uma curva em formato de sino, onde a principal força motriz é a emoção. Aquele momento, altas expectativas, eu vou mudar o mundo com essa tecnologia. E onde nós estamos com a IA generativa? Depois nós temos uma certa decepção. Não que a tecnologia seja ruim, mas talvez a gente tenha superestimado a tecnologia e subestimado
suas limitações. Aí entra uma segunda curva, uma curva em S, está sobreposta, a gente não vê a primeira fase, que é a curva onde predomina a razão, a racionalidade. A gente já sabe onde, quando e como usar. Aí a situação se torna mais adequada. Então, eu quis dar um rápido panorama da evolução da tecnologia de inteligência artificial, do modelo do ChatGPT, né, e a generativa. Tenho comentado muito sobre isso no meu LinkedIn, quem quiser está aqui. E agora vou parar o compartilhamento para a gente entrar na fase mais interessante, que é o bate-papo. Então, ok, obrigado, César. Eu quero agradecer a tua brilhante palestra e vou fazer uma pergunta e vou pedir ao Arnaldo que faça também. Nós vamos então, começar com 2 perguntas, enquanto os outros podem levantar a mão. Uma preocupação com a educação. Os alunos já perceberam que eles podem responder pergunta feita pelos professores através do ChatGPT, né? Então, como vai ficar essa questão para a educação? Perfeito. Paulo, digamos, essa trapaça já é feita de forma muito comum hoje, né? Independente do ChatGPT. Copy and paste, você corta, cola. É muito comum, cara, muitas vezes em TCCs, principalmente em graduação, onde o interesse é o diploma, não necessariamente o conhecimento, somente o modelo educacional, que a gente tem um monte de universidade aí que tem que evitar, inclusive, o pessoal desistir no meio do caminho. Só por curiosidade, no ciência da computação, o índice, digamos, de saída antecipada, quer dizer, de desistência, de quem entra no primeiro semestre de ciência da computação, apenas uns 10 a 15% chegam no último ano. A maioria desiste, porque falta base matemática, falta uma série de coisas, de disciplinas que no ensino médio não tiveram. Então, essa deficiência faz com que haja uma desistência muito grande. Então, a gente tem um problema educacional grande, e como muitas universidades, o objetivo é a receita e não necessariamente a qualidade do ensino, o hábito espalhado, principalmente nos TCCs, é cópia, né, e cola. O ChatGPT facilitou isso. Então, na verdade, potencializou o que já se fazia. Então, o problema não é o ChatGPT, mas o modelo que simplesmente tem provas e testes e critérios de avaliação extremamente simplificados. Então, o ChatGPT, na verdade, expôs de uma forma mais clara, no meu ponto de vista, o problema real da educação. Mas ele está apenas potencializando o que já se fazia, só com mais trabalho. Agora é mais fácil. Com meia dúzia de palavras, você faz algo que você tinha que pesquisar, fazer E essa prática está entrando no ensino básico, né, com o ChatGPT. Então, de certa maneira, no ensino superior, você tem o professor para avaliar que conheça os textos, né, que podem ter sido e pode detectar o problema. Já no ensino médio, a coisa fica até mais séria, né? Fica bem mais sério. Já é ruim hoje, vai ficar péssimo. Essa é uma questão que é difícil resolver, porque você pode usar detetores de ser automático, né? Tem determinados comportamentos, padrões de geração da frase, que dá para mais um outro algoritmo. Claro, o ser humano talvez tenha dificuldade, só os professores que se dedicam mais, né? Mas a maioria não tem tempo, não tem salário, ensino médio é muito ruim. Mas mesmo assim, quer dizer, você começa a detectar, mas aí tem sempre do lado criativo, né? do mundo inteiro, da sociedade humana, do mundo brasileiro, e vai passar essas coisas. Então, eu acho que a solução vai ter que ser através de rever a educação. Como isso não vai acontecer no curto prazo, infelizmente, eu acho que nós temos um problema seríssimo
ainda pela frente. Quer dizer, a Bem, geração César. que nós estamos formando não vão fazer um país muito promissor em termos de computação. Ok, obrigado. Obrigado pela resposta. Eu vou passar para o Arnaldo. César, você já mencionou alguns exemplos aí na medicina, na advocacia, agora, e na engenharia. O argumento é que a inteligência artificial vai ajudar todas as profissões, não vai eliminar todas as profissões, e sim eliminar ou minimizar aquelas tarefas mais maçantes, né, mais rotineiras. Uhum. Então, na verdade, é uma ajuda e não uma substituição. Mas, na tua opinião, como é que você vê os impactos na engenharia especificamente? Acho que a maioria da audiência aqui são engenheiros, né? Como é que você vê isso? E antes, deixa para outra pergunta, que é a segurança pública. Eu entendi que você também teve algumas entradas em segurança pública. Obrigado. É legal isso. Bom, no caso, vou falar primeiro da engenharia, e todas as profissões, você tem muitas tarefas repetitivas. Então, se eu puder automatizar isso, já simplifica bastante. A gente já usava ferramentas de tecnologia que aumentarem muito a produtividade. Projetos antigamente eram feitos, né? Centenas de projetistas. Fabricar um avião, se vieram do ITA. Pega uma foto de uma fábrica na década de 50, ali é aquele monte de projetista desenhando. Aí você começou a ter as ferramentas CAD, CAM, CAI, assim por diante, facilitaram muito, você consegue simular em 3D. A tecnologia já faz parte do negócio. O ChatGPT não substitui essas tecnologias, mas ela ajuda a pegar resultado que você colocou ali e traduzir isso em linguagens que você possa, de alguma forma, tornar textos mais plausíveis. Quando você faz um laudo de engenharia, idem, você está fazendo alguma coisa que tem muito texto em cima de dados, como um diagnóstico médico, em cima de dados, você valida. Então, ele usa essas técnicas. Mas eu preciso de umas fórmulas matemáticas sofisticadas, não consigo colocar isso no ChatGPT, não vai, porque o modelo é gerador de linguagem, né? Embora a gente possa considerar a matemática como linguagem, mas ele não tem a base suficiente de dados para ser treinado, a não ser que você o treine. Mas acho difícil, porque o custo é alto. Mas eu chamo uma ferramenta específica para isso, e o resultado vem, e eu tenho uma resposta no estilo mais, digamos, mais fácil de ler. Então, eu vejo isso como um excelente apoio a qualquer ferramenta. Por exemplo, hoje coloquei até um artigo, eu achei muito interessante, publiquei o link no comentário, sobre a freelancers, né? O pessoal que é contratado para escrever texto. Vai acabar com esse pessoal? Textos rasos? Sim, aquele que escreve texto. A máquina faz isso muito bem, então não preciso contratar ninguém. Agora, o que vai ficar são aqueles profissionais que são especializados com esse determinado assunto, criam um estilo interessante de prosa. Então, ele tende a refinar o processo e fazer com que vai ficar como humano o mais sofisticado. E esse aí, ligando com o que o Paulo falou, essa é uma das preocupações que eu estou falando como eu aqui, tenho aqui no país, porque as coisas mais sofisticadas, a gente tem dificuldade. O nosso nível educacional faz com que grande parte das pessoas não consigam ter capacidade cognitiva de até interpretar jornal. Um tempo atrás, eu estava no setor de finanças discutindo isso no evento. Eu não me lembro o número exato, mas só da ordem de grandeza. Se não foi a Visa ou Mastercard. Eles estavam publicando aqui no Brasil cerca de 90% no mínimo das pessoas que tinham débito no cartão de crédito não tinha a mínima ideia do que era juro composto. Então, para ele, estou dividido em 12 vezes, legal. Então, e o juro, né, em cima do juro, assim por diante. Então, essa é a realidade. Então, se você pegar coisa mais sofisticada, isso aqui é o lado humano. Mas a grande maioria da população, da sociedade, é educada de uma forma muito ruim, né? Então, esse é talvez um dos principais problemas que eu tenho batido muito em debates sobre isso. Quer dizer, a gente tem que resolver, de alguma forma, o problema de educação, não para a minha geração, nem para a geração de vocês, mas para as futuras gerações. É um processo de muito tempo. E até agora a gente não avançou nisso.
Então, essa é uma questão real, e a tecnologia está aí. Hoje, a concentração de capital intelectual e inteligência artificial está nas mãos ou da China ou do Ocidente, no caso dos Estados Unidos, um pouco na Europa, quer dizer, é quase uma nova Guerra Fria, e concentrada, no caso americano, nas Big Tech. A última análise que eu vi de profissionais, por exemplo, engenheiros de machine learning, esse é o título, né? Ou cientistas de dados, assim por diante, cerca de 80%, 85% estava nas Big Techs, os principais assim, pesquisadores, e o restante em algumas grandes corporações, como JP Morgan, que investe muito nessa área. Finanças é basicamente digital, e algumas startups. Fora isso, zero. No Brasil, então, a gente está fora desse jogo. Ok. Arnaldo, a questão da segurança... Questão da segurança. Eu acho que essa questão da segurança, principalmente na possibilidade desses ataques, né? Que você faz ataque cibernético. Acho que ataque cibernético, falando de segurança de uma forma geral. O ano passado, no Brasil, nós tivemos registrados mais ou menos 200 milhões de ataques. Desculpe, 200 bilhões de ataques. Então, imagina quantos milhões de ataques. As previsões no mundo inteiro são que uma empresa, uma pessoa, vai ser atacada a cada 2 segundos. Não necessariamente a mesma a cada 2 segundos, mas a cada 2 segundos algum ataque está sendo feito. Mas para você se defender, você tem que ter boas práticas de segurança. Também é outra realidade, né? Hoje a tecnologia, para você ter uma ideia, de pegar isso aqui é considerado uma arma de guerra na Ucrânia. Por quê? Você consegue, através de fotos e o posicionamento da foto, pelo GPS, identificar o alvo. Isso foi real. Logo, acho que no começo do mês, um míssil destruiu uma escola que tinha sido ocupada pelos russos, na região de Kherson, onde... como é que eles chegaram lá? Um soldado russo tirou a foto do local, mandou para a família na rede social russa, né? Os ucranianos também estão olhando. Eles, por exemplo, não têm redes sociais que a gente tem as suas próprias. E aí eles viram, pô, esse prédio aqui é daquela cidade, não sei o quê, e viram pelo posicionamento geográfico que era aquilo. E aí tinha uma outra foto de um outro também falando, e opa, então aquela unidade militar está naquela área. Jogaram um míssil e centenas de baixos. Então, o smartphone virou uma arma de guerra. Você tem hoje os hábitos de videoconferência que estão podendo ser vazados. Por exemplo, vamos pegar uma ferramenta como o Zoom. Eu estou fazendo uma reunião via empresa com o Zoom, eu posso controlar quem está gravando? Posso. Mas existem ferramentas disponíveis gratuitamente na web, como uma extensão do Chrome, e você consegue gravar. Então, por exemplo, semana passada saiu até uma reportagem no Wall Street Journal de uma empresa americana, uma empresa média, onde teve uma reunião típica de dezenas de funcionários, centenas, aquela all hands, que junta todo mundo, e a CEO da organização falou algumas coisas muito próprias da empresa, né? Talvez não tão elegantemente. E alguém não gostou, gravou isso, né? Extraoficialmente, editou, a ferramenta edita, e publicou na rede social, não o nome dele, obviamente, de outra pessoa. Pronto, acabou gerando um problema sério. Então, as tecnologias podem ser usadas a favor e podem ser usadas contra. Nós temos que estar preparados para entender a tecnologia e saber nos prepararmos para a defesa delas. Porque se a gente não se preparar para a defesa, o atacante está. Cada vez mais o mundo digital faz com que a superfície de ataque aumente. E aí nós temos sérios desafios de segurança. Segurança de Estado, segurança pública, segurança empresarial, assim por diante. Obrigado, César. Vou passar agora para o Arnaldo Barbalho Júnior. Boa noite, parabéns aí, César, pela preleção muito boa. Agregou bastante aqui para mim. Eu queria saber se você tem alguma ideia sobre a questão da utilização comercial do ChatGPT. Porque, assim, vou só rapidamente dizer o seguinte,
em ambiente aberto, que é o que nós estamos falando agora, nesse momento, você está vulnerável a quem educa os inputs recebidos para formar o alfabeto interno e depois fazer as estatísticas. Mas para âmbito interno, por exemplo, o nível de barateamento que a tecnologia chegou, eu vejo uma aplicabilidade enorme desse tipo de inteligência dentro de processos fabris que tem centenas e milhares de variáveis em que a mudança de um certo setor vai impactar a qualidade final lá. Então, você detecta, por exemplo, o que você acha disso? Essas técnicas, por exemplo, de machine learning, já usa nas indústrias uma série de coisas, né? Para detecção, por exemplo, de previsão de falha de equipamento baseado nos dados sensores e assim por diante, né? Temperatura, vibração. Já existe isso. O ChatGPT ele não faz isso. Você tem que fazer a chamada para um software que faz esse tipo de coisa, né? API para isso. Alguns desafios existem. Uma vez vou contar um caso real. Né? Tinha me chamado para uma empresa que é fabricante de produtos agrícolas. E, claro, alguns produtos agrícolas desses, colheita de soja, tudo isso, indiscutivelmente, se falham na época da colheita, puta prejuízo. E eles tinham sensores, né? Pô, as máquinas têm sensores, por que a gente não faz uma análise preditiva? Você coleta dados. Pô, legal, a ideia é boa. Vamos olhar isso. Aí, quando você sai da teoria e vai para o mundo real, você vê o seguinte: primeira coisa, descobriu-se, né? Sabia-se, mas só que estavam espalhados por aí, que tem várias gerações de máquinas em funcionamento. Quando você tem várias gerações, são sensores diferentes gerando tipos de dados, de qualidade dos dados, ou quantidade de dados variáveis diferentes. Então, nivelar isso já foi o primeiro desafio. Segundo, como a empresa nunca teve uma visão de fazer análise preditiva, e a urgência era consertar o equipamento, os sensores indicavam para o engenheiro de manutenção, que corria lá para a fazenda, os dados que facilitassem corrigir o problema. Então, ele consertava os problemas, mas não se importava em armazenar, guardar esses dados para uma análise posterior. Então, identificou-se que, na verdade, embora fossem gerados os dados, eles não eram armazenados em volume suficiente para você fazer uma análise estatística e fazer reconhecimento de padrões. Aí o primeiro passo foi, vamos voltar atrás e agora vamos começar a planejar isso, esse modelo de governança, para lá no final você realmente começar a fazer uma análise preditiva. Então, embora os modelos existam, se você não tiver modelos nessa linha industrial, tem muitos disponíveis, são formas matemáticas, só você usando a mão em ferramentas, você aplica em algoritmos. Se você não tiver uma estrutura de governança de dados, não vai resolver. Então, o principal problema de uso de aplicação de inteligência artificial, qualquer que seja, generativa ou outras, é saber se você tem uma boa governança de dados. Que o dado é que vai gerar. Se você entra com um lixo e tem um algoritmo super sofisticado, vai sair um lixo sofisticado. Muito bem. César, vou voltar a uma pergunta da área de educação. Com o chat GPT, a gente está perdendo a noção das referências dos quais aquela resposta foi montada, né? Quando a gente hoje faz uma pergunta ao Google atual, você tem lá uma série de oportunidades de você mesmo fazer a escolha daquilo que para você faz mais sentido, e pesquisar e responder, procurar uma resposta no que você está, né, procurando encontrar. A outra questão associada a isso é que as construções, né, são todas feitas e as referências somem nesse processo. Como fica a parte de direito autoral, né? Quem é o dono
agora dessa construção que foi feita. O primeiro aspecto, quer dizer, em questão da plausibilidade, indiscutivelmente você não tem certeza, mas o modelo, ao produzir o resultado, ele produz baseado no que a gente chama dos tokens. Aqueles tokens é um conjunto de frases ou um conjunto de palavras que fazem sentido. Então, ele chega à probabilidade daquilo e vai juntando. Aqui deu 99, aqui deu 92, aqui deu 83. Então, existem técnicas, só que talvez não seja interesse das organizações dizer o seguinte: está aqui a resposta, e aqui está a frase. Essas aqui são verdes que eu tenho alto índice de confiança. Não quer dizer que seja 100%, mas tem um alto índice de confiança, sei lá, acima de 80%. Essas em amarelo, eu coloquei, mas eu não tenho muita confiança. Essa em vermelho não tenho confiança nenhuma, mas eu coloquei porque fazia sentido preencher a frase. Esse tipo de informação, no modelo tem. Então, talvez não interesse à empresa que está produzindo colocar isso, porque, em vez de aparecer um texto que você lê, do cacete, aparece um texto, mais vermelho do que verde. Isso gera aquela desconfiança. Então, talvez mais uma questão comercial essas coisas não apareçam. Referências é uma coisa difícil de acontecer também, pelo seguinte: quando você pega os dados e leva para o modelo, não são os dados inteiramente copiados, ele não copia o dado, né, a frase inteira. Ele, por exemplo, 175 bilhões de parâmetros, não sei o quê, bilhões de coisas, armazena em muito menos bilhões de dados. Porque ele não monta a frase toda, ele monta um conjunto de palavras, mesmo as palavras são repetidas, então aquela palavra faz sentido com outras. Então ele faz uma compressão disso. Então fica difícil saber de onde é que veio aquele conjunto, porque é um trabalho derivado da original. Então isso é difícil de dizer a referência. As alternativas para o modelo, já que o modelo não consegue, a arquitetura do modelo LLM não tem como, do Transformer, alternativa adotada pelo ChatBeam, e o Google também vai adotar, ou seja, ele leva para você o texto e depois dá algumas referências que ele buscou na hora relacionadas com aquele texto que ele colocou ali. Então, ele pega aquele texto que responde, legal, isso aqui. Agora, baseado naquilo, ele faz como fosse as suas buscas internas, como se desse os parâmetros para o buscador, no caso o Bing. Aí o buscador vai lá e traz, e ele coloca para você, olha, eu montei esse texto, e esses textos aqui, esses links, falam disso. Não necessariamente eu peguei disso, mas mais se aproximam do que eu coloquei. Isso é um problema da arquitetura, hein? Não tem como resolver isso. A arquitetura Transformer não permite você associar a fonte ao dado, porque o dado já é comprimido. Certo, mas isso não vai gerar, por exemplo, uma onda de direitos autorais, no sentido da pessoa falar, eu estou me vendo aí, esse texto não é de você, o máquina, ele foi a partir da minha produção, né? Isso é verdade. Tem acontecido principalmente em imagens, que é mais fácil visualmente você reconhecer algo do que textos, né? Às vezes meio misturado. Mas, além das imagens, já tem visto muito processo, né, contra as bases de dados, porque as ferramentas de geração de imagem também não disseram de onde tiraram os dados. Então, às vezes você vê, essa base de dados que você está tirando aqui, essa imagem é minha. Inclusive, as empresas não dizem de onde tiraram exatamente, para diminuir a chance de processo. De ter contestação. Eu coloquei ali, você pegou essa frase. Então, eles não dizem, isso mantém em segredo. Okay, obrigado, então. Mas, às vezes, aparece que tem ali uma coisa muito parecida. Então, está uma discussão em aberto, não tem resposta 100% aí. Ok. Eu estou correndo para a gente ter mais gente perguntando, tá bom? Desculpa, viu, César? O Antônio Barros agora. Tem que abrir o microfone. Isso. Boa noite a todos. Muito obrigado aos organizadores, ao professor César, pelas informações tão relevantes que foram para mim, né?
E eu queria fazer a pergunta é o seguinte, para mim, não sou especialista na área, uma calculadora altamente sofisticada, com grande capacidade de aumentar a produtividade e reduzir custos, né? Através de algoritmos computacionais, é isso que é para mim, né? E me parece que, à medida que se transfere poder de decisão para iniciar ações para essa calculadora, aumenta o risco de volatilidade, de instabilidade em sistemas, inclusive sistemas críticos de controle de usinas, de coisas que podem levar a um caos, né? E o grande problema nosso na humanidade é a questão ética e moral, quem está usando, né? Que cada vez mais degenerada, aumenta essa volatilidade, né? Mas isso não vai ser a inteligência artificial que vai resolver, teria que ser quem investe nisso, deve investir também em processos educacionais, éticos e morais. Mas me ocorreu, o que poderia tecnicamente ser feito para reduzir essa volatilidade? Me ocorreu o seguinte, será que não seria possível essas empresas que desenvolvem isso, desenvolverem também sistemas de autocontrole, na medida que essa calculadora for colocada para tomar decisões, sistemas de autocontrole em que ela seja capaz de detectar o risco do mau uso em função do usuário e o risco de causar danos àquele sistema, uma usina, por exemplo, que está sendo controlada, e ela mesma bloquear certas ações quando ela mesma chegar a certas conclusões de potencial. Aí teria que ter ser um outro sistema interno acoplado que estaria questionando cada decisão a ser tomada que geraria uma ação. Então, minha pergunta é essa. Existe esse tipo de preocupação? Alguém investe nisso? Existe pesquisa nessa área? A preocupação é extremamente relevante. Começo a ver algumas pesquisas, mas pouca ação concreta. As questões de ética, violação de privacidade, salvaguardas. A gente tem alguns grupos aqui, eu tenho participado desse grupo muito ligado a esse ponto, isso me preocupa muito. Mas o que a gente tem visto, e principalmente depois que o ChatGPT foi disponibilizado, é uma verdadeira corrida das Big Techs pela liderança no mercado de IA generativa, que aparentemente pode gerar bilhões ou trilhões de dólares nos próximos anos. Então, a prioridade principal tem sido business, negócio, resultado, valuation. Tanto que todas as empresas, todas, Meta, Google, Microsoft, demitiram praticamente todas as suas equipes de ética. Eles tinham equipes de ética que validavam se aqueles produtos estavam violando os aspectos éticos e princípios da organização ou da sociedade. Eles demitiram os pessoal todo, porque atrapalhava, ficava ali um gargalo no caminho crítico para chegar ao mercado mais rapidamente. Então, nós estamos vendo uma verdadeira corrida do ouro, né, do Velho Oeste, na terra sem lei, onde o importante é lançar um produto, e esse produto conseguir um valuation e aumentar as receitas. Por exemplo, quando a Microsoft investiu $1 bilhão no ChatGPT, e mantém a operação, o ChatGPT a gente não tem um dado exato do custo operacional, mas estima-se que chega de 700 mil a $1 milhão por dia para atender esses milhões de usuários o tempo todo. A capacidade computacional é imensa, que se precisa para isso. Mas só o fato dela aumentar 1% no percentual de usuários que acessam o Bing já gera um resultado de alguns bilhões de dólares. Tanto que o valuation dela cresceu mais de 13% agora, nesse trimestre, em relação ao trimestre anterior, por causa da OpenAI, do ChatBing. Então, nós estamos falando de um jogo de bilhões de dólares. E, nesse caso, é o que vale mais. É o dinheiro, o valuation, e não necessariamente a sociedade, os interesses da sociedade. O interesse das grandes corporações. E elas dominam o mercado e o futuro da IA. Hoje, o futuro da IA está na mão de meia dúzia de empresas. Bom, é a realidade. Ok, obrigado, César. Eu vou passar para o Arnaldo agora para a próxima pergunta. César, você já mencionou aí o tema do garbage in, garbage out, né? Lixo, entra lixo, sai lixo, né? Então, mas mesmo assim, com essa quantidade de informação que tem o chat GPT, né, tem acesso, ele não tem condições de cruzamento de informações, verificar o que é fake news e o que não é, por exemplo? Fake news, não, porque é um conceito
difícil, né? O que é verdade, o que é mentira? Ele não sabe o que é verdade, o que é mentira. O que está na base do treinamento para ele está lá. Então, se é verdade ou mentira, está lá. Ele não consegue distinguir isso, né? Não tem esse bom senso. Então, são coisas muito difíceis de se colocar no modelo matemático. Quando você... Vamos voltar lá, aquele sistema dos anos 80, quando eu fiz aquele sistema especialista, eu conseguia colocar lá no código as questões que estavam no manual do banco, né, de análise de crédito. Mas o especialista, muitas vezes, tomava decisões intuitivas. Né? Por ser um especialista, tem um nível de autoridade dentro da organização, e dizia, não, eu gostei do Arnaldo, acho que a maneira dele se expressar demonstra confiança. Ele não atende todos os critérios, mas eu vou aprovar o crédito para ele. Como é que eu colocava isso na máquina? O olhar do Arnaldo, não tem. Então, quando você começa a chegar no intangível, esquece o modelo matemático. Então, essas questões de fake news, está na base de treinamento, está na base de treinamento. Se é verdade ou não, está na base de treinamento. Ele usa aquilo como a sua verdade única, o que está lá. Sem entupir de sujeira, vai entupir de sujeira. Não tem como separar. Por isso que tem o feedback humano. O feedback humano é que dá esse toque, dizer, olha, esse tipo de resposta que você deu não é legal. Então, nas próximas respostas parecidas, não faça isso. Quem é que deu a resposta? O feedback humano. Mas tem um limite para isso. Né? E como do outro lado também tem mais humanos, que tentam bypassar as coisas, fica nesse eterno jogo. Tem muito mais humanos tentando fazer alguma coisa que possa provocar dano que humanos tentando corrigir os que podem provocar dano. Então, acaba ficando uma luta sem fim. Ok. Obrigado, César, novamente. Vou passar agora para o Eduardo Lemos, pedir para ele abrir o... Okay. Boa tarde a todos. Obrigado, César. Uma perguntinha sobre a base de conhecimento, ou a base de treinamento, que você chama, o repositório de dados. Como é que é feito, se você consegue aprofundar um pouquinho mais, o controle nele, contra, vamos dizer, as respostas erradas, contra os problemas, vamos dizer, éticos e outros? Como é feito essa atualização contínua? Visto que a maior parte da interação é feito no mundo externo, fora do controle do acesso de quem está envolvido, né, na manutenção da base de conhecimento. Bom, depende muito da ferramenta que nós estamos falando. Vamos pegar o ChatGPT, por exemplo. No ChatGPT, a base básica de treinamento foi alguns dados, milhões de dados, mas, por exemplo, milhões de livros, Wikipedia, Reddit, Twitter, pegaram essas coisas todas. Até 2021. Corte, 2021. De lá para cá não tem. Então, até 2021. Então, em cima disso, ele trabalha. Em cima desse conhecimento, da derivação desse conhecimento. O feedback humano é que ajuda a filtrar isso. Porque quando você pega essas coisas todas, por exemplo, no Wikipedia, tem a curadoria humana, né? Você vê cada conjunto de textos, tem lá uns curadores humanos que validam se você está colocando ali tem critério ou não. Então, tem curadoria humana no Wikipedia, mas passa coisa. O Reddit, por exemplo, tem muita coisa sem curadoria. O Twitter, então, não tem curadoria. Então, pode entrar muito lixo. Pode entrar muito lixo. Impossível você checar isso. Então, o que você faz? O feedback humano. Então, o pessoal ficou usando milhares de paquistaneses, indianos, ficaram bengales e tudo, ficaram mandando prompts dentro dos critérios que a OpenAI definiu para ajustar, né, calibrar melhor o sistema. E eles criaram salvaguardas, ou seja, algoritmos, como eu falei no início ali, algoritmos que detectam um determinado conjunto de palavras ou associações de palavras que podem violar as regras de ética que a OpenAI definiu, porque a gente também não sabe, porque é bem fechado, o que é permitido, o que não é permitido. E se estiver dentro desse conjunto de informações, né, são as salvaguardas, ele não permite avançar. Te dá outra resposta, que não pode responder. E isso é continuamente melhorado, monitorado por feedback humano, que vai ajustando os algoritmos de moderação, que eu mostrei naquela figura. Esse é um algoritmo de moderação. Porque não é o modelo não consegue fazer isso. Você tem que ter algoritmos no início e no fim,
que pegam o prompt e depois que analisam a resposta para ver se está dentro das salvaguardas. O modelo em si ele responde baseado na probabilidade estatística daquele conjunto de palavras. Eduardo? Beleza. Surgiu aqui uma dúvida depois dessa nossa conversa, né? Eles estão, a OpenAI, né, está trabalhando com a língua chinesa, com o mandarim. Vai ter um chat GPT para a China? Na China tem as suas próprias iniciativas. Existe hoje uma disputa geopolítica muito grande nos Estados Unidos e a China, e inteligência artificial é uma das tecnologias-chave desse contexto. Inteligência artificial, computação quântica, assim por diante. Mas a inteligência artificial é uma das estratégias muito fortes do governo chinês, tanto que o ensino até de conceitos básicos, de algoritmos, tudo começa lá no primário, né? Isso, muita ênfase nisso. E tem um firewall, né, na China. Ou coisas daqui não entram lá. Você não tem acesso, eles não acessam o Facebook, não acessam o Twitter. Eles têm a cópia própria do Twitter, do Facebook. E empresas como similares às ocidentais, Baidu, Tencent, similar ao Google, Facebook, criam os seus próprios LLM. Então, lá. Eu posso criar aqui um mandarim? Posso. Pego os dados, que são disponíveis, tem muita informação em mandarim disponível, e posso trabalhar em cima disso. Mas minha informação, por exemplo, ChatGPT você não usa na China. Não entra lá. Mas eu uso o chinês. Eu posso, aqui no Ocidente, traduzir para o mandarim. Não sei se ele já está traduzindo para o mandarim. Seria fácil, tem muitos dados disponíveis. Nunca pensei, nunca testei. Né? Uma coisa que não me passou pela cabeça. Vou até testar. E eles têm lá o mundo deles. A China é um planeta à parte, lá com suas próprias ferramentas. Ok. Mais uma pergunta aqui do Arnaldo Barbalho Júnior. Obrigado. É uma pergunta rápida. Se eu não estou equivocado, essa tecnologia que hoje se apresenta desta forma, ela foi abandonada no passado, porque a tecnologia, as informações cresciam numa velocidade tão espantosa que não dava tempo de reformular a base de decisão e de armazenagem. E agora ela está sendo proposta novamente. Qual é o segredo? O que está se escondendo aí por trás? É uma tentativa de limitar a expansão do conhecimento? Talvez tenham várias respostas, né? Cada vez mais a concentração nessas grandes empresas, e elas definem o que elas querem fazer e que o interesse do mercado quer. Esse é o primeiro ponto, é o mais decisivo. O segundo é que antes a gente conseguia usar a base de dados, mas não no volume de dados que a gente tem hoje, capacidade que a gente tem. Os processadores, antes se trabalhava com processadores, digamos, até 2010, a grande maioria que a gente tinha nas máquinas, servidores, eram os tradicionais CPU, né, aquelas máquinas von Neumann. E agora você já tem máquinas muito mais poderosas, chamadas GPU, que você trabalha em paralelo. Então, em vez de mandar uma resposta linear, ele faz ao mesmo tempo. Os modelos matemáticos fazem isso. É como pegasse uma planilha Excel, analisasse cada coluna ao mesmo tempo, em vez de se fazer linear. Só que são, por exemplo, para testar um modelo desse, você vai precisar, geralmente você tem 80, 100 mil dessas GPUs trabalhando. É um custo altíssimo. Então, no fundo, hoje a gente consegue fazer essas coisas que antes a gente não tinha esse volume suficiente. E a ideia foi, talvez com mais volume eu consiga ter mais assertividade. Foi a ideia. E, claro, se viu que não é verdade, tanto tiveram que colocar o feedback humano, que é um gargalo no processo. Ajudando um pouco nessa mesma direção, o deep learning, né? E também a quantidade de processamento e de tempo de resposta cada vez menor, isso está concentrando a quantidade de energia que se usa para se ter uma resposta mais consistente, né? Uhum. Não tem um problema econômico nesse processo?
O modelo de LLM claramente está atingindo seu teto, né? Então, temos que buscar outras alternativas. Já está chegando a volumes que o custo operacional é altíssimo. Você vê, o OpenAI custa $1 milhão por dia para operar. Operar as inferências, né? O treinamento custou outros 10 milhões. Quase o volume de coisa. Então, quantas empresas hoje podem gastar $1 milhão para operar um sistema? Então, quem pode hoje fazer são as Big Techs. Então, elas estão definindo para onde as coisas vão. E vão de acordo com seus próprios interesses. Esse, eu acho que é um dos grandes desafios que nós temos hoje. Quer dizer, existe um verdadeiro oligopólio, uma tecnologia extremamente crítica para a sociedade, que tem impactos muito grandes. Mas hoje está na mão de meia dúzia de empresas com seus interesses próprios prioritários. Muito bem, César. Nós estamos chegando ao final. Hoje nós estamos com menos tempo por causa das condições do César, de necessidade de participar de outras atividades. Eu queria, então, agradecer, brindar ao César pela brilhante entrevista que nos deu. Nós todos gostamos, todos participaram dentro do possível, né, dentro das nossas limitações. E parabéns, César. Muito obrigado. Valeu, Paulo. Valeu, Arnaldo. Pessoal, obrigado, César. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Até mais. Nós temos... Bom feriado a todos. Muito obrigado. Eu gostei muito da palestra, mas fico muito assim pessimista com o mau uso disso aí. Não vejo... É uma coisa que me entristece realmente. Acho que a humanidade vai ser dividida numa curva ABC e o C vai ser o menos atendido e a maioria da população que não vai gerar lucro. E na área de saúde, etc., o sistema vai decidir, não vou atender isso aí, ele não vai ter com quem reclamar. É verdade. Esse é um caso que já tem acontecido de você, baseado até nos dados existentes, já ter um viés, às vezes, e viés de raça e assim por diante. Isso tem acontecido nos Estados Unidos, onde se usa mais algoritmos. No Reino Unido também, essa mesma situação aconteceu até no Reino Unido, na Holanda, no caso de previdência, onde variáveis levavam a você discriminar determinada parte da sociedade. Esse é um fato real. Temos que, de alguma forma, colocar essa discussão na pauta. O que eu tenho insistido muito, nos cursos de ciência da computação, não se discute ética. Deveria se discutir muito intensamente. Eu concordo e estou de acordo com você. Senhor, individualmente, o que eu tenho feito? Sempre que uma empresa me atende com um sistema artificial, eu dou resposta absurda, até que vem um operador humano. Aí eu digo, graças a Deus, eu quero falar com um ser humano, não quero falar com burrice artificial. Com a máquina, tá certo. Individualmente eu faço Pessoal, isso. nós chegamos ao final. Eu agradeço. Queria terminar aqui com essa última palavra do César, né? Vamos pedir para que os cursos de computação nas universidades coloquem mais a questão da ética no desenvolvimento dos programas, né? Eu acho que, então, essa mensagem final é bem interessante que o César nos passou. Grande abraço para todos. Um abraço. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade.